E aí, pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje iremos recapitular um filme de ação e drama que retrata de uma forma bem interessante a luta pela sobrevivência de uma garota abusada e deixada para morrer no deserto. O filme dessa vez se chama Vingança, de 2017. Iniciamos vendo um homem casado chamado Richard. Ele está levando a sua namorada amante chamada Jen para sua casa luxuosa no meio do deserto para passar o fim de semana. Ele quer passar um tempo sozinho com ela antes de sua viagem de caça com seus amigos. Quando ele está prestes a entrar na casa, seu piloto lhe dá drogas alucinógenas como um presente de boas-vindas. Lá dentro, Richard encontra Jen ao pé da cama, movendo-se graciosamente, seduzindo sem perder tempo. Ele agarra ela e expressa desejos por ela. Assim que termina de fazer sexo com ela, Richard recebe um telefonema de sua esposa, contando como ela está ocupada em casa. No dia seguinte, os amigos de Richard, Stan e Dmitri, chegam sem avisar. Isso deixa Richard chateado por ter o seu tempo com Jen arruinado com a chegada deles dois. Porém, eles explicam que mudaram o caminho para chegar lá mais rápido. Então Richard apresenta Jen e eles estão chocados, mas felizes ao mesmo tempo. Então ela pede licença e sai para o banho. Em um instante, Dmitri não consegue disfarçar e fica olhando para ela como se nunca tivesse visto uma mulher na vida. Então, sarcasticamente, Stanley pergunta a Richard se a sua esposa Elizabeth e seus filhos estavam bem, mas ele não responde a sua pergunta e, em vez disso, informa que Jay vai embora no dia seguinte e que eles não deveriam ter visto ela com ele por ali. Naquela noite, os quatro decidem se divertir um pouco e beber. Richard traz mais álcool. Stan e Dmitri não são capazes de resistir à beleza de Jen. Eles conversam e olham para ela o tempo todo. Empolgado, Dmitri percebe droga na mesa e Richard diz que aquela droga é uma droga local e altamente perigosa. Empolgado, Dmitri de repente toma da mão de Richard e joga para Stanley, que joga de volta para ele, mas Richard imediatamente pega e avisa que usar aquilo enquanto carrega armas pode causar algum acidente. Envergonhados, eles entendem e sentam de volta, enquanto Richard pede para Jen esconder as drogas para ele. Ela entra dentro de casa e esconde as drogas dentro do seu colar. Antes de voltar para fora, Jen troca de música e começa a dançar. E chama Richard, porém ele recusa. Então ela chama Stanley, que fica muito animado. Jen dança sedutoramente e enquanto eles dançavam, Richard entende que eles já brincaram muito. Então ele pega Jen e coloca nos ombros e leva para dentro para dormir. Já pela manhã, Jen acorda sozinha e quando sai para procurar Richard, Stan aparece e cumprimenta com muito entusiasmo. Então se junta a ele para o café da manhã. Ele informa que Richard foi levar os passaportes por guarda-caça e queria demorar um pouco, e que Dmitri também estava de ressaca na piscina e que também iria demorar. Então comenta que apenas os dois estão ali e Jenny não liga muito para ele e começa a mexer no seu celular ao invés de lhe dar atenção. Quando ela percebe que Stan está olhando diferente, Jen pede licença e diz que iria começar a empacotar as suas coisas, deixando Stanley desapontado. Depois que Jen se veste depois de tomar banho, ela se assusta ao ver que Stanley está parado perto da porta olhando para ela. Stan pede desculpa por assustá-la e ela fala tudo bem. Ele então entra no quarto sem convite e senta ao lado dela, dizendo apenas que ele não tenha tido tempo suficiente para se conhecer melhor. Então ele dá a Jen um cartão com um número e diz a ela para ligar para ele algum dia. Mas ela é relutante e dá ele uma desculpa e diz a ele que não tem certeza se conseguirá devido ao trabalho e outras coisas corriqueiras do seu dia a dia. Chateada, Stan pergunta a ela se ela gosta dele. Então ela fica desconfortável e não gosta de ter que responder essa pergunta. Mas quando ela finalmente responde que ele não é o tipo dela, e Stanley quer saber qual é o tipo dela então. Jenny simplesmente diz que ele é baixo e ela gosta de caras altos.
e sarcasticamente pergunta a Jenny se sua altura mudou durante a noite passada. Quando ela diz que não, ele dá a ela a entender que ela seduziu ele no dia anterior, já se sentindo nervosa ao tentar se afastar dele, mas ele não para de importuná-la. Então, sem aviso, Stanley empurra contra o vidro, tirando a sua roupa íntima. E quando ele está prestes a praticar o ato, Dmitri abre a porta e vê, então pergunta a ele se ele quer se divertir ou não, se não, que ele fosse logo embora. Ele não responde nada. Dmitri continua comendo seu lanche e em seguida se vira deixando os dois sozinhos, sem mais ninguém para atrapalhar. Stan abusa de Jen fazendo-a chorar muito e gritar de dor. Enquanto Dmitri se afasta, ele ouve o soluço de Jen, então ele aumenta o volume da televisão antes de pular na piscina. E quando Richard volta, ele vê os amigos muito quietos, então perguntam a ele se houve algum problema com Jen. Então Richard tenta falar com a sua namorada, mas ela não fala muito, apenas insiste em que ele ligasse para o helicóptero, dizendo que ela quer voltar para casa naquele momento. Enquanto Jenny chora, Richard volta para fora e confronta Stanley sobre o que ele tinha feito. Quando Jen acorda, algumas horas depois, Richard informa que ele arranjou um trabalho para ela no Canadá, garantindo-a que tudo ficará bem. Ele também acrescenta que transferiu uma boa quantia em dinheiro para sua conta, que ela poderia usar quando quisesse. Ela não aceita o suborno de Richard e exige que ele chame o helicóptero antes de empacotar as suas coisas, mas ele diz a ela que isso não seria possível. Ele culpa Jen por ser tão bonita, alegando que é difícil resistir. Magoada e com raiva demais, mais uma vez exige que Richard chame o helicóptero, dessa vez ameaçando ligar para sua esposa e contar tudo sobre eles. De repente, Richard dá um tapa em Jenny com tanta força que ela cai no chão. Ele começa a xingar ela, exigindo que ela não falasse sobre a sua esposa novamente. Então Jenny sai correndo para fora. Richard a persegue. Stan e Dmitri, sentados na sala vendo isso, se levantam rapidamente e correm atrás dela também. Os três homens perseguem Jenny até chegar a um penhasco. Richard percebe que ela está querendo pular. Ele se desculpa por esbofetear o seu rosto. Richard tenta justificar o que fez, dizendo que ele estava estressado, mas Jenny não responde nada. Então ele pede o telefone de Stan, dizendo estar ligando para o piloto do helicóptero vir buscá-lo mais cedo. Depois de supostamente falar com o piloto, Richard informa que ele chegará em 30 minutos. Aliviada, ela abaixa a guarda quando de repente Richard a empurra do penhasco. Jen cai sobre uma pequena árvore e, empalada por um galho seco, eles olham para ela. E Stan pergunta a Richard por que ele tinha feito aquilo. Então, como um assassino de sangue frio, Richard diz a ele: Jen poderia colocá-los na prisão por 15 anos. E ele então ordena que Stan e Dmitri façam tudo o que ele disser, dizendo que eles vão caçar conforme planejado. Então eles vão voltar para casa com os seus troféus como fazia todos os anos. Assim que Stan e Dmitri concordam com o plano de Richard, os três vão embora de volta à casa. Richard queima as coisas de Jenny, enquanto ele com seus amigos preparam os transportes com as armas para sua viagem de caça. Richard então liga para sua esposa, como se nada tivesse acontecido. E quando Stan desculpa com ele pelo que aconteceu com Jenny, Richard brinca que nunca ouviu falar dela. Enquanto isso, Jen milagrosamente recupera a consciência, enquanto ainda está empalado no galho da árvore seca. Então, com cada grama de força que resta em seu corpo, ela alcança um isqueiro e ateia fogo na árvore, fazendo com que ela quebrasse e ela caísse no chão. Depois de um tempo adiante, de repente ouve-se o som de veículos em movimento, sinalizando que Richard e seus amigos estavam chegando. Com o galho ainda em seu corpo, ela se esforça e rasteja para perto do pé do penhasco, onde ficaria fora de visão. Quando Richard e seus amigos olham para baixo, ficam surpresos quando não encontram nenhum sinal do corpo de Jen. Stan sugere que eles encontrem e levem a um hospital, dizendo que com a ajuda de um advogado, eles podem fazer que o que aconteceu com ela parecesse um acidente. Irritado com o que Stan sugere, Richard é inflexível e não dá ouvidos a isso. E Jen, ouvindo que eles se foram, começa a se mover. Já está escuro quando eles alcançam a árvore que ela caiu. Quando eles veem o iPod dela e o rastro de seu sangue,
ao redor se sentem confiantes de que não vai demorar muito para que encontrem. Eles seguem o rastro de sangue dela e, já estando perto do rio, eles concordam em se separar para procurá-la mais rápido. Stan fica para trás caso Jen voltasse lá, enquanto Richard e Dimitri vão em direção opostas. Enquanto isso, Jenny continua vagando. De repente, ouve alguém se aproximar. Era Dimitri em seu quadriciclo procurando ela. Ela consegue se esconder mergulhando na água e quando sai, vê ele parado mais à frente urinando no rio, com seu rifle apoiado em uma rocha. Ela chega rapidamente por detrás dele e pega a arma de Dimitri. Dimitri pede a ela para ter calma, mas ela puxa o gatilho, porém, infelizmente, a arma não estava carregada. Então Dimitri facilmente pega a arma de volta e a empurra. Enquanto ela está no chão, ele bate nela e zomba por ela pensar que ele deixaria a sua arma carregada para qualquer um pegar. Dimitri então pega o rádio e informa aos seus amigos que ele estava com Jen, dizendo a eles que os encontrariam no jipe assim que a matasse. Stan respira um suspiro de alívio ouvindo essa notícia e em seguida casualmente bota para tocar uma música usando o iPod de Jen. E enquanto Dimitri tenta afogar Jen, ele diz a ela que gosta de deixar sua presa vir até ele e fazer pensar que ela está atacando, quando na verdade é ele quem está atacando. Por isso tenta lutar de volta, mas Dimitri é muito grande e forte para ela. Então ela consegue pegar a faca dele e rapidamente o esfaqueia nos olhos. Assim que sua cabeça sai da água com a faca ainda presa em seus olhos e tentando chegar até Jen para pegá-la, ele desmaia e em seguida morre. Jen corajosamente tira a faca dos seus olhos e observa enquanto ele afunda no rio. Depois de pegar alguns suprimentos e o quadriciclo de Dimitri, ela foge. Porém, mais à frente é forçado a seguir a pé, devido ao veículo ter parado de funcionar de repente. Ela então vai para a caverna e acende uma fogueira e bebe um pouco de energético. Então tenta remover o galho que ainda está em seu corpo, mas quando toca fica muito dolorido e não consegue. Enquanto está deitada, Jen de repente se lembra do entorpecente que escondeu em seu colar. Então ela pega e come, e em seguida ela começa a carregar o rifle de Dimitri. De repente começa a se sentir estranha e ouvindo uma música muito alta, se sentindo os efeitos do que tinha acabado de ingerir. Entorpecida e alucinada, Jen abre a lata de energético usando a sua faca e depois faz várias incisões ao redor do seu ferimento, removendo facilmente o galho que estava alojado em seu abdômen. Por conta do alucinógeno, ela ficou anestesiada e não sentia mais a dor do galho a perfurando. Depois de removê-lo, muito sangue sai do seu corpo pelo ferimento. Então pega um alumínio de lata de energético e coloca sobre o fogo. Já bastante quente, ela usa para cauterizar o ferimento. No dia seguinte, Stan acorda levando um susto quando Richard joga um animal morto em seu para-brisa. Percebendo que Dimitri ainda não voltou, Richard tenta falar com ele pelo rádio, mas não tem resposta. Quando Stan vai lavar o rosto no rio, o corpo em decomposição de Dimitri de repente surge, assustando e fazendo cair na água. Richard então verifica o que está acontecendo. Stan vomita e volta para o carro, onde tem um ataque de raiva. Enquanto Richard encara o corpo do amigo morto, ele percebe que Dimitri foi esfaqueado nos olhos. Ele então arrasta-o para fora d'água, enquanto Stan relutante assiste do seu carro. Depois Richard pede a ajuda de Stan para se livrar do corpo de Dimitri. Ele expressa bastante amargura pelo que aconteceu, acreditando que Dimitri ainda estaria vivo se Richard não tivesse empurrado Jen do penhasco. Depois de empurrar o corpo de Dimitri na parte mais profunda do rio, Richard dá um soco em Stan, quebrando seu nariz. Juntos os dois continuam a busca por Jen, que ainda está dormindo na caverna. Quando ela acorda, percebe que o logotipo da Fênix da lata de energético ficou gravado em seu corpo, achando bastante simbólico, já que ela tinha acabado de escapar da morte. Então, quando ela se levanta para sair da caverna, Richard aparece e explode a sua cabeça com um tiro de escopeta. Porém, Diana acorda gritando e percebe que foi apenas um pesadelo. Ela continua a ter uma série de pesadelos sobre os três homens, aterrorizando e a caçando. Quando ela finalmente acorda, pega as armas e sai para encontrar os seus agressores.
Enquanto isso, Richard e Stan estão determinados a encontrá-la primeiro. Usando um mapa, eles dois decidem se separar novamente. Ao longe, com o seu binóculo, Jen consegue descobrir onde Stan estava. Enquanto ele começa a dirigir, ela se prepara para encontrar ele na estrada, que passava ali por perto. O veículo de Stan de repente acaba a gasolina e ele para no caminho. Neste momento, Jen está atrás dele, somente a alguns poucos metros. E enquanto ele reabastece seu tanque, ela tenta mirar nele, mesmo de longe. No entanto, o efeito dos entorpecentes ainda não se dissiparam completamente, fazendo com que Jen tenha alucinações. Depois de mirar melhor, ela atira e acerta o ombro dele, e com o tiro ela cai no chão, devido ao impacto do rifle. Ela se recompõe novamente e procura atirar nele mais uma vez, porém ele já está deixando o carro. Enquanto Jen se aproxima do veículo cautelosamente, ela vê um rastro de sangue no chão. Stan tenta desesperadamente fugir, mas Jen consegue de perto, pronta para atirar a qualquer momento. Usando uma meia para diminuir o sangramento, Stan continua fugindo dela, sofrendo com o tiro que levou. Ele então se esconde de Jen, que ainda está procurando, e quando ela passa por ele, Stan atira nela por trás, raspando em sua orelha. Neste momento, vira o jogo contra Jen, quando ele começa a persegui-la e atirar nela. Na tentativa de escapar, ela quebra a lanterna e deixa cacos de vidro no chão. Em seguida, eventualmente, Stan pisa nele. Stan geme de dor, tentando remover o caco de vidro de seu pé. Assim que consegue retirá-lo, ele volta para o carro sangrando, ainda mais enquanto ele pisa no pedal. Ele então tenta atropelar Jen, mas ela estava determinada a matá-lo. Conforme Stan vai se aproximando dela, ela erra 2 vezes, porém no seu terceiro tiro, ela acerta o tiro em sua cabeça, finalmente o matando. Em seguida, Richard tenta entrar em contato com Stan pelo rádio, enquanto Jen vai embora, sem nenhuma palavra ou resposta. Richard decide voltar para casa. Chegando lá, ele liga para o piloto para informar que voltará para casa antes do planejado. Ele fala que algo aconteceu no trabalho e já deixou seu amigo no aeroporto. O piloto então fala para ele que buscará em 30 minutos. Richard vai ao banheiro para tomar um banho rápido, levando a arma com ele. Enquanto relaxa no banho, Richard ouve um barulho ao lado de fora e sai para verificar. E ele pega sua arma e sai para verificar a origem do ruído, examinando cuidadosamente ao redor. Depois de vasculhar a casa e não encontrar nenhum sinal de Jen, Richard volta para dentro e senta no sofá. Enquanto ele está prestes a relaxar, a televisão de repente liga, assustando ele. Então procura o controle remoto para desligar. E quando ele se vira, encontra Jen do lado de fora da sua casa com a arma apontada para ele. Enquanto se encaram, Richard percebe o quanto está sangrando. Prestes a se explicar, Jen atira nele, acertando logo abaixo da caixa torácica. Embora esteja gravemente ferido, Richard tenta atirar de volta. Jen não para de atirar nele. Frustrado, ele rasteja para dentro da casa, deixando o rastro de sangue atrás de si. Jen então o segue, porém, quando ela vê o rastro de sangue parando um pouco antes da porta de vidro, ela para andar também, sem ela saber que Richard está parado perto da parede ao lado dela, pronto para estourar a sua cabeça. Assim que ela desce mais um passo, de repente ela percebe o sangue de Richard escorrendo pela sua frente. Ela então se move silenciosamente para trás e vai para o outro lado da casa. Enquanto ela chega lá, Richard já tinha saído e os dois continuam se procurando. E como Richard estava sangrando muito, ele decide cobrir seu corpo com fio plástico para diminuir o sangramento. E de novo o barulho de Richard se movendo, ela vai verificar e o encontra, então imediatamente atira nele, forçando a fugir. Enquanto eles continuam perseguindo um ao outro pela casa, Jenny escorrega no sangue de Richard e deixa cair a arma dela. Ela tenta recuperá-la, mas Richard a alcança e deixa inconsciente. Quando Jen acorda, vê que está sendo arrastada por Richard. Ele então pega pelo pescoço e a levanta na parede, sufocando-a. Zombando dela porque não tem arma para se defender, Jen então enfia a mão nas feridas de Richard, causando uma dor terrível. Com isso, ele a solta, enquanto Jen finalmente consegue pegar a arma de volta. Richard tenta agarrá-la, porém sem demora ela atira no peito dele,
fazendo-o cair longe. Ela se levanta casualmente e passa por cima do corpo do Richard, indo para fora. Então o filme termina com ela ouvindo o som do helicóptero que já estava chegando. Obrigado por assistir esse vídeo. Comenta aí qual filme que vocês querem para o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima. Valeu!